fio da navalha correm dois trens da central. Olá, mais um programa podcast no Fio da Navalha. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Hoje estamos aqui muito felizes, mas muito felizes mesmo. Hoje estamos num momento, eu acho que o Brasil todo, num momento muito festivo. Não porque, por este momento, trazer ao mesmo tempo que a alegria, algumas pessoas que não conseguem chegar na parte final desta pequena moldura que eu estou traçando, a parte final é uma parte alegre. Mas tudo para chegar neste final tem que passar por uma parte evidente e triste. Eu vou te explicar por quê. Não estou enrolando. É que, infelizmente, algumas pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. Eu estou falando sobre transplantes. Você já percebeu que para haver transplantes é necessário que hajam doadores. E que para haver doadores, na maioria dos casos, lógico que existem doadores onde não há necessidade de que hajam mortes, falecimentos. Mas, em alguns casos mais sérios, como o coração principalmente, que é isso que está se falando o tempo todo, dado a repercussão do caso Fausto Silva, que mobilizou o país todo com a repercussão do Faustão. Por que eu digo que as pessoas, alguns gostam de tacar fogo na fogueira, mais ainda? Porque o caso Faustão virou, assim, um caso onde muita gente criticou sem saber o certo, o porquê. Não, ele dele foi rápido porque ele tem grana, o dele foi rápido porque era o Faustão, sabe? Falaram tanta baboseira, não é? E nós vamos esclarecer isso também no nosso programa de hoje. Meus amigos, não é nada disso. Hoje, a importância desse caso é que nós tenhamos cada vez mais consciência da necessidade de doadores. E é sobre isso que nós vamos levar até vocês um pouco do conhecimento um pouco do muito conhecimento da nossa convidada. Não é, Felipe? Muito feliz, eu e meu pai estamos com essa participação nesse momento que está sendo tão divulgado e difundido nas mídias. Várias histórias inventadas, grande parte delas bem mentirosas. E para esclarecer, para deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente, seja em casa, seja pela internet, conseguimos trazer uma pessoa aqui que realmente tem propriedade para falar. Chama ela para participar. Eu não vou chamar porque ela já está aqui. Então vamos lá. Minha amiga Rô, se fosse íntima, né? Rô. Mas não é, então, Rosário. Muita
Muita honra ter você conosco hoje aqui. Quero de antemão agradecer a Santa Casa de São Carlos por tê-la liberado para estar aqui conosco hoje, com a finalidade de levar aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje vocês aí dos 60 municípios e distritos ao redor de São Carlos e vocês aí que nos acompanham por esse Brasil e esse mundo afora. Hoje a TV Onix abrange 60 municípios da região. Então, por isso que isso é muito importante, né? E também hoje a TV Onix, não tivemos oportunidade de falar, mas ela também é levada para o mundo todo. São 196 países, que aliás todos, né, podemos dizer, através da Sul TV. É a maior plataforma que leva a maioria das TVs, dos programas para todo o mundo. E com é a melhor plataforma que você pode ter, porque ela é a mais tecnologicamente falando, porque ela tem uma inteligência artificial maravilhosa. O que nós estamos falando aqui na nossa língua, lá na China eles estão nos ouvindo em chinês, na França eles estão nos ouvindo em francês, na Inglaterra em inglês. Automaticamente a tradução é simultânea. Então nós temos, por exemplo, eu tenho amigos meus lá em Portugal que ficam me ouvindo falar: puxado, eu sou famoso, esse daqui fala inglês lá na Inglaterra. Você vê que maravilha? Nossa, é muito bom isso. Muito bom poder difundir ainda mais uma temática dessa indo em todos os países. Exatamente, porque serve lá também para eles, não é? Com certeza. Felipe, nos ajude apenas divulgando então os nossos patrocinadores VIP, porque se não fossem por eles nós não teríamos essa chance que estamos tendo hoje. Maravilhosa. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores VIP. Primeiramente a TV Onix, com essa parceria maravilhosa, a barbearia do Tio Salim, a Faro Sublimação Personalizada, Aspro Alto Brasil Proteção Veicular, a CISC São Carlos e a Farmácia do Rosário. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre cada um deles. Rosângela, muito obrigado por aceitar esse convite tão assim de última hora, mas foi no momento que a gente precisava mesmo. A gente já queria ter um novo nicho, né? Aumentar o nosso leque de mulheres fortes sendo entrevistadas. E veio num momento muito bacana, muito necessário. Obrigado pela sua participação. Nosso amigo que está ali atrás, ó, fala um exinho para ele, ó. Obrigado, viu? Obrigado mesmo de verdade. E vamos ao que interessa. Quem é a Rosângela? Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, principalmente por estar falando de um tema tão importante, né, para todos nós, na verdade. Bom, meu nome é Rosângela, eu sou enfermeira na Santa Casa São Carlos, já faz 5 anos, mas sou do sul de Minas, sou mineira, sou da cidade de Monte Belo, na região do sul de Minas, me formei em Minas, né, e trabalhei 4 anos na Santa Casa lá de Guaxupé, por 4 anos também, e vim para São Carlos para trabalhar também, né, e para estar ingressando no mestrado na UFSCar. Terminei o mestrado, estou no doutorado e estou na Santa Casa de São Carlos aí também há 5 anos, desde o início. Meu primeiro emprego aqui, gosto muito do local, um local muito acolhedor, tem muitos pontos positivos para falar. E nesses caminhos aí da Santa Casa, tive a oportunidade de trabalhar nas UTIs e me ingressar na CIDOT, né, que é uma comissão onde a gente faz a captação e doação de órgãos, né, para transplantes.
A gente não faz transplante ainda na Santa Casa, né? A gente trabalha mais com essa parte de captação. Nós somos uma unidade captadora, né? E então eu trabalho nesse momento aí, tô desde o finalzinho de 2020, né? Foi quando eu entrei nas UTIs. Quando eu fui para UTI Covid, na verdade, eu trabalhava nas enfermarias, aí teve o surto do Covid, né? Trabalhei cerca de 7 meses na UTI Covid, onde eu aprendi UTI e amei de paixão. Eu falo que foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido. Nunca havia trabalhado numa UTI antes. Enfrentamos muitas coisas com o Covid, inclusive a doação de órgãos foi muito restrita, a gente teve uma queda muito grande, porque não poderia doar, né? Quem tinha Covid ou estava ativo, ou tinha um histórico de Covid não podia ser doador. Infelizmente os números eram muito grandes, então a nossa doação de órgãos caiu muito. Mas, graças a Deus, hoje em dia, pessoas que estão com Covid positivo, ou já tiveram histórico de Covid, podem ser doadores, né? Eles podem estar doando os órgãos, claro, é um pouco mais restrito, mas eles podem doar. Vai passar por uma análise maior. Sim, é um pouco mais crítico, o receptor vai ser... Eu não sei falar exatamente, porque infelizmente eu não trabalho com essa parte atualmente, né? Eu trabalho mais com a captação, mas com a nossa OPO, que é a OPO de Ribeirão Preto, que é a nossa central, que rege a gente, eles falam que pode, né? Que pode ser um doador um pouco mais restrito, mas pode ser doador sim, ele pode estar doando. Um pouco mais restrito em relação ao receptor, né? Para esse receptor, ele vai ter algumas restrições. Então, eu trabalho atualmente na Santa Casa, não estou mais nas UTIs, trabalho na educação permanente, mas continuo na CIDOT, porque na CIDOT que a gente trabalha a comissão para captação de órgãos e doação, né? Eu gosto muito, sou apaixonada, e a gente continuei, que bom, né? Conseguir continuar na CIDOT. E a gente tem esse histórico, né? Esse ano já foram 4 captações que a gente fez. O ano passado, se não me engano, foram 7 ou 8 captações que nós fizemos. Teve um coração também. Resultados positivos? Positivos, resultados bons. Ano passado, a gente participou, esse ano vai ter também, em São Paulo, de um evento de encontro das CIDOTs do estado de São Paulo. E a nossa CIDOT, ela foi premiada. Nós ganhamos um prêmio lá na cidade de São Paulo, por ser uma das CIDOTs que mais tem doações efetivas. A nossa recusa é baixa. Né? Isso é muito positivo, isso é muito bom, porque da maioria das mortes encefálicas, infelizmente é muito triste para a família, eu tenho todo o respeito, todos nós temos. A maioria das famílias, né, que tem um ente que sofreu morte encefálica, eles doam. A recusa nossa existe, claro, acontece, infelizmente tem muitas pessoas que não conhecem, né? Existem aí alguns paradigmas, né, alguns estereótipos em relação à doação de órgãos, que eles têm medo, né? Acha que a pessoa vai viver, acha que é um contrabando, né? Acha que... Enfim, infelizmente tem esses dogmas aí que acabam inviabilizando, né? As famílias não compreendem muito bem. Mas o bom, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa divulgação, a gente poder mostrar para as pessoas que não, né? Que a doação de órgãos, ela é muito positiva para outras pessoas. A gente vai estar salvando muitas vidas. Nós vamos estar... Essa última doação, ela salvou e ajudou cerca de 6 pessoas. É uma quantidade muito infinitamente grande, né? Imagina 6 famílias, 6 pessoas que estão renascendo, que têm a oportunidade de estar revivendo, né? Isso é muito importante. E a gente consegue fazer esse acolhimento, né? As famílias, eles acabam... Muitas vezes eles mesmos manifestam, né? Como foi esse último caso. A família, antes mesmo de ser fechado o protocolo, né? De ter realmente constatado o óbito, de ter confirmado que era uma morte encefálica, a família já manifestou, já falou que queria doar, que era uma vontade do paciente em vida de doar os órgãos. E eles realizaram, né, o desejo dessa pessoa de estar doando. E isso é muito positivo. Nossa, que legal. Esse paciente, ele consegue fazer doação de quais órgãos? Ou dá para doar pele, dá para doar córnea? Como que funciona? Sim. O doador, ele consegue doar córneas, coração, fígado, rins, pulmão, pele, osso, vasos, partes de intestino também. Então você consegue doar muita coisa.
Mas isso não é sempre igual. Nesse caso, a gente não teve doação de tudo isso. Porque para doar, depende do receptor também. Tem essas questões de logísticas. Como que foi, por exemplo, o caso do Faustão? O receptor ele tem que estar numa proximidade, dependendo de alguns órgãos, né? Tem que ter esse receptor para poder receber e que seja compatível também. Então, não é sempre, por exemplo, nesse caso, não foi pulmão, por exemplo. Não que o pulmão, talvez, do paciente não esteja bom, não esteja íntegro em condições de doar. Realmente estava, mas não tinha um receptor que precisava receber de 4 a 8 horas. Né? Não tinha alguém que era compatível. Talvez tivesse, só que muito longe. Exatamente. E não chegaria a tempo de aproveitar o órgão doado. Isso. E aí não doa. Aí não ocorre essa doação, porque não tem um receptor. Então tem uma questão muito grande de logística. Né? Então não é sempre que a gente consegue, que o doador ele consegue doar todos esses órgãos e tecidos. Ele realmente tem que ter essas questões aí do banco, né? Tem que ter essa proximidade, compatibilidade também para estar recebendo esse órgão. Por exemplo, quando ocorreu aí, uma das equipes tinha o fígado, por exemplo, tinha um determinado receptor, mas que não conseguia por questões de locomoção, não conseguia chegar, aí você passa, chama o próximo, que está no banco, né? Que está na lista de prioridades, né? Que a gente não fala nem assim, fila de espera, porque não é uma fila, né? É uma lista de prioridades. Sim. É um banco de dados. É um caso do que aconteceu com o Faustão. Exatamente. Sim, foi simplesmente isso. Não Exatamente. Foi, ele é tal pessoa, não. Ele é o queridinho, vamos passar na frente. Não, porque nem tem como. Todos que estavam na frente não estavam a tempo hábil de chegar, não estavam... Isso, não tinha compatibilidade. Claro que a gente tem um quesito que fala que é em relação a condições de vida também, em relação ao estado de saúde. Se você está em estado de saúde grave, você é uma das prioridades. A gente não fala nem passar na frente porque não é uma fila, né? Você já é uma prioridade, então você já tornou uma prioridade aí. Então você está entre os que mais precisam, né? Que eu acho que foi o caso dele, né? Ele estava grave e precisava com uma extrema urgência. Então ele já ganha aí estava internado, estava correndo risco. Estava fazendo hemodiálise. Então ele já estava numa gravidade, ele precisava receber, porque senão ele iria morrer. Então os pacientes, os outros que estavam nesse banco de dados, eles, comparando, eles conseguem aguardar um pouquinho mais. Né? Então, se eles esperassem um pouquinho, alguns que, claro, que tem que ter a questão da compatibilidade também, tem que ser compatível, tem a questão da distância, porque o coração de 3 a 4 horas ele já tem que estar sendo transplantado. Então a pessoa que vai receber, né, ele já tem que chegar rápido, ele tem que conseguir chegar a tempo no hospital para poder receber esse órgão. Mas quando eu falo 3 a 4 horas, não é que a pessoa vai internar, tira o coração, daqui 3 a 4 horas ela interna. Não. Daqui 3 a 4 horas ele fica dentro da pessoa que vai receber. Funcionando. Assim. Isso, porque senão a gente não consegue garantir a integridade do órgão. É muito pouco tempo. É pouquíssimo. Então, faz a retirada do órgão, principalmente coração, né? Aqui tem a questão de até chegar na cidade, no local onde ele vai receber. Por isso que geralmente as equipes vêm com avião ou o helicóptero da Força Aérea Brasileira. Então eles vêm, tira o órgão. Teve uma de falar parada cardíaca, né? Que é quando parou o coração ali para poder retirar. Nesse momento já está contando. Faz a parada cardíaca até tirar o órgão, né? Que a gente colocar, armazenar, a equipe ir até o aeroporto, levar, chegar na cidade, ir para o hospital. O paciente, ele já está lá no centro cirúrgico, pronto para receber. Então as equipes, elas se comunicam, né? A equipe que está retirando daqui já está falando com a equipe lá que está com o paciente fazendo transplante. O cirúrgico já prepara. Já está tirando aqui, o paciente já está indo para o centro cirúrgico, já está preparando. É bem no limite mesmo. É bem no limite. Tem que ter um alinhamento das equipes. Verdade. A logística tem que ser precisa. Tem que ser muito preciso. Tanto que é por isso que vem o avião da Força Aérea Brasileira para garantir que tudo funcione muito bem. Tem que ser tudo muito certinho. O paciente aqui, nós temos que cuidar muito bem, porque é um paciente, a gente fala paciente, né? Mas na verdade já está em óbito. Então, uma pessoa que já está em óbito por morte encefálica, para a gente fazer a manutenção também é muito difícil. Porque é o cérebro que comanda tudo, né? Então nós vamos ter que fazer esse papel. Parou, né?
o cérebro parou, a gente manter depois é muito difícil. Porque a gente não fala assim pro coração bate, para, né? Ou pro pulmão respira, solta. É o cérebro que faz tudo isso. E aí, que você está em morte encefálica, não existe isso mais. Então, os órgãos, como o coração, ele tem aí um tempo que ele consegue, né, se manter, nós vamos fazendo esse papel através de medicamentos, né? E desse cuidado com o paciente. Mas é muito difícil, dá muito trabalho. Por isso que quando a gente constata a morte encefálica, a gente no mesmo momento fez o exame, constatou o óbito do paciente, a gente já fala com a família, né, que a família tem o direito, né? É triste. É Um momento muito tenso, muito doloroso. Muito pesado nisso. Sei lá, já deixa pensado nisso, gente. A doação de órgãos é uma coisa que vai, como você disse, uma pessoa que veio a falecer pode doar inúmeros. Cerca de 8 pessoas ele ajuda. Sem contar que se for tecidos como pele e osso, ele pode ajudar mais ainda, né? Porque eles ficam aí armazenados, são os que duram mais tempo, né? O osso, por exemplo, pode ficar até 5 anos. Nossa. Ele pode ficar até 5 anos armazenado, porque eles trituram esse osso depois, né? Retira, ele é armazenado numa solução de preservação. Sim. E ele é triturado e ele pode ser feito como enxerto, próteses. Entendi. Então, claro, em relação à compatibilidade, mas você consegue ajudar uma infinidade de pessoas. Isso quantas pessoas precisam de uma prótese, né? Faz uma cirurgia de fêmur e tem uma oportunidade de reviver, né? De andar novamente, de ter uma vida. Isso é muito importante. Um paciente, por exemplo, que recebe uma pele, né, que tinha uma estética, que talvez por uma queimadura, alguma coisa, e recebe uma pele, uma camada que vai te proteger novamente, né? Isso é uma questão de até para a pessoa mesmo, né? Para ela Uma autoestima. uma autoestima, isso é muito importante, né? A sensação é tão positiva, a sensação é tão gostosa, que eu não sei explicar. É muito positivo, é muito bom. É uma energia tão gostosa você saber que outras pessoas vão estar tendo uma nova oportunidade de recomeçar, né? De reviver. Por exemplo, um paciente, como o caso Faustão, por exemplo, que é o que está em evidência, né? Imagina, ele estava grave, internado no hospital, chances pequenas de vida. Uma pessoa que tem uma vida aí, tem uma vida muito longa ainda, muito tempo, né? Imagina, tá ali no risco, né? Chega um coração para ele, chega um órgão, ele vai poder reviver, ele vai renascer, né? Tanto que a gente fala, né? A pessoa renasce, é um nascimento, né? Ele começa, é uma vida nova. Coisas que ele não poderia fazer antes, ele pode fazer, né? Tem um caso de um paciente, né, que eu fiquei sabendo aí, que recebeu de 30 anos e ele precisava de pulmão, precisava de um transplante de pulmão, que ele tinha uma doença que era muito grave e ele não tinha mais condições, ele não saía mais do quarto. 30 anos, ele já ficava só no quarto, ele não conseguia sair nem na janela, porque ele tinha muita dificuldade para respirar, ele usava oxigênio, ele tomava banho no leito, ele não podia se movimentar muito, né? Então ele não podia sair. E ele recebeu um pulmão, né, de um jovem, um pulmão que estava muito, muito bom, né, muito íntegro, e ele ia poder recomeçar, ele ia poder reviver. Imagina, ele poder sair com 30 anos. A pessoa nasce de novo, né? Nasce, é uma nova vida, é uma nova chance de viver, né? Isso é muito bonito, é um gesto muito nobre. Essas famílias, né, no momento de dor, de luto, é muito triste, é muito... a gente sente, né, a gente tem uma empatia, a gente acaba sofrendo junto com a família, porque é muito doloroso. Ainda mais em casos também de pessoas jovens, né, que tem uma vida toda pela frente, que infelizmente, né, não teve jeito. Mas no meio a todo esse caos, quando uma família, quando eles querem doar, né, quando eles manifestam que quer doar os órgãos, né, do familiar doente, que foi a óbito, claro que não tem nada que acalme você, né, que te conforte, mas é uma sensação positiva, né? Sim. Saber que você vai ajudar outras pessoas, que infelizmente, né, aquela pessoa foi a óbito, né, não teve como, foi um caso reversível, mas outras pessoas, né, cerca de 7, 8 famílias, vão poder reviver, vão poder renascer. Vai poder sentir nessas pessoas a presença do seu ente querido. Sim. Tem que ter um olhar positivo para isso, né?
Sim, a gente tem que ver que a gente vai ajudar outras pessoas. Então as famílias, você vê que eles se sentem um pouco mais positivos, sabe? É uma sensação assim que ajuda a acalentar um pouco mais aquela situação, né? Aquele momento triste. Saber que a pessoa tá vivendo de outra forma, né? Tá ajudando outras pessoas. Tá presente ali na vida de alguém, continuando a sua história, fazendo um bem para até 8. Isso, até 8 pessoas. Caramba. Nessa coisa. faixa. Né? Uma pode ajudar até 8 pessoas nessa média. Por exemplo, eu não sei, quero ser doador. O que eu preciso fazer? Você tem que falar para a sua família. Avisar sua família em vida. Falar, olha, eu quero ser doador. Hoje em dia não existe mais, até há pouco tempo, né? O pessoal colocava no RG, né? Tinha que fazer uma carteirinha, se cadastrava em algum banco. Hoje não tem isso mais, porque a pessoa, se ela está em óbito, quem decide é a família. Então é importante que você diga para sua família em vida, eu quero doar, eu quero ser doador. É a sua família que vai decidir. Os familiares, né, de primeiro grau, aí, se caso você não tenha os de primeiro grau, os de segundo, mas geralmente... Quem seriam? Pais e filhos? Isso. Ou marido e esposa. Entendi. Então, se você é casado, é o marido ou a esposa que decide. Se você não é casado, são os pais ou os filhos também, né, se forem pais vivos. E é nessa ordem, né, de mais para maior proximidade. Então, vai aumentando, né? Tios, primos. Tios, irmãos, e aí conforme vai o distanciamento, né? Seja, os parentes avisa mais... alguém, tem bastante Avisa. gente que Isso. vai saber que você quer ser um doador. Isso, é simples, é só falar para a família, né? É muito importante. Eu, por exemplo, já falei, né? Eu quero ser doadora de órgãos, eu sou doadora de órgãos. Nós temos que manifestar, eu falei, manifeste para sua família, fale que você quer ser doador, que você quer fazer essa boa, que você quer ter esse gesto nobre, né? E a família que vai decidir. É só isso, não precisa cadastrar em banco, não precisa fazer carteirinha, é só você falar para o seu familiar que você quer ser um doador. Para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais também, vocês podem estar falando. Isso é muito importante. Perceberam a importância de um simples falar? Muito bem, e por falar em falar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que também são importantes para nós, não é, Felipe? Com certeza. Então, comece. Vamos falar da ACIS, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de São Carlos. A ACIS conta com os melhores serviços para apoiar e melhorar a vida da classe empresarial e dos seus colaboradores. A CISC tem uma equipe preparada para realizar acordos de maneira simples e amigável. Eles são autoridade de registro, responsável por emitir certificados digitais com preços especiais para os associados. A CISC oferece planos médicos, planos odontológicos, a telefonia móvel é incrível deles. Eu, inclusive, já tive com uma outra empresa que eu tinha. Os valores são muito acessíveis. A CISC está conosco há 92 anos, de maneira sólida, no próprio setor do comércio, indústria e prestação de serviço aqui da nossa cidade e da região. Oferece produtos, serviços e soluções com condições diferenciadas. Se você não conhece a CISC, como funcionário de uma empresa, como autônomo, como MEI, vai conhecer através do site acisc.com.br ou no 16 3362 1900, Acisc São Carlos. E quem nós temos aí? Fala você. Por falar em 92 anos, vou pegar esse gancho para falar da Farmácia Rosário, também há 92 anos em São Carlos. Farmácia Rosário está desde 1931 honrando a tradição em proporcionar um melhor atendimento aos seus clientes. Farmácia Rosário sempre aliando preço baixo e qualidade.
Hoje você conta na Rosário com uma linha completa de medicamentos, perfumarias, dermocosméticos, vitaminas e acessórios em geral. Na Rosário, além de tudo isso, você ainda tem manipulação e homeopatia. Rosário também tem a seu dispor uma linha completa de vacinas e serviços farmacêuticos. Não deixe de conferir. Farmácia Rosário, sempre uma perto de você. Vou falar agora da Asproalto Brasil Proteção Veicular. Asproalto Brasil não consulta SPC e nem Serasa. Asproalto Brasil, onde qualquer pessoa habilitada pode dirigir o seu veículo. Na Asproalto Brasil, o seu orçamento não leva em consideração aonde é a sua residência. Ou seja, ela não consulta a sua cidade nem o seu bairro, não, só leva em conta o modelo do seu veículo. Asproalto Brasil aceita veículos mais antigos, não faz como a maioria de seguradoras que não aceitam veículos acima de 10, 12 anos de idade. Consulte a Asproalto Brasil. A Asproalto aceita também veículos de empresas, aceita frotas, aceita também veículos como táxi e de aplicativos. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Na Asproalto Brasil, o cliente ainda tem direito a 3 consultas médicas por telemedicina por mês. Asproalto Brasil, Rua Rui Barbosa, 988, Centro, São Carlos. E nós temos um carrinho de 17 anos, tá com o pessoal da Asproalto. Lógico, tá lá, só procurar. Asproalto Brasil. Falar da barbearia do Tio Salim. A barbearia do Tio Salim fica na rua São Joaquim, número 515, ao lado do Varejão da Qualidade. Uma barbearia completa no centro da cidade aqui de São Carlos. Cortes masculinos, adulto e infantil. Ei, foi lá que você fez essa beleza aí na cabeça? É, mas se quiser ficar com cabelo, eles são ótimos. Ah, eles também deixam. É que eu fiz a tosa completa. Tá bom. É, tosa eles fazem também. Tá bom. Tio Salim Não, só pra voltando. saber. Tio Salim voltando, Graças recuperado. a Deus, né? Amém. Tio Firme e Salim forte. fez uma cirurgia no coração, que ela conserra e puxa os ossos, tira o coração para fora. Abriu Foi tudo. mesmo, menino. Nossa. Está recuperado, graças Ai, que a benção. Deus. Que bom. É. Foi feio, coitadinho. Tio Salim é forte. Papai do céu sabe o que faz, né? Eles têm um trabalho excelente também com portadores de autismo e síndrome do Down. Uma linha completa de produtos para tratamento de cabelo, shampoos, condicionadores, cremes, óleos. É muito bom. O serviço de barboterapia deles também é excelente. A barbearia do Tio Salim está cuidando do seu cabelo, da sua barba e do seu bem-estar. E é uma escola, hein? E é uma escola de barbeiros. Ele forma Muito bem barbeiros. lembrado. Tio Muito bem Salim, lembrado. grande tio Salim. Exato. Um abraço e vamos melhorar cada vez mais aí nessa recuperação breve. Pra gente finalizar o nosso bloco dos patrocinadores VIP, vamos agradecer muito a Faro Sublimação Personalizada. A Faro traz para você, cliente, diversas opções para presentes personalizados,
como canecas, camisetas, toalhas, enfim, uma variedade de itens para você ou sua empresa entregar como um mimo, lembrança ou até uma data comemorativa. Fala com a gente pelo WhatsApp 16988122227. Essa caneca é lá do pessoal da Faro Sublimação Personalizada. Muito obrigado aos nossos amigos da Faro. E eu queria lembrar você, empresário, comerciante ou industrial, seja um patrocinador VIP do nosso programa, ok? Minha amiga, vamos lá. O que você gostaria de falar para nós? O programa é seu hoje. Muito bom. Nossa, agradeço muito esse espaço, porque é um tema muito importante. Eu queria contar como funciona esse processo, né? Como que acontece essa doação, quando que chega nesse momento, né? Vou dar um exemplo, como foi o nosso último, que a gente teve, né, anteontem. Uhum. Nós temos uma equipe, né, a nossa equipe da CIDOT, né, onde são 3 enfermeiros, né? Eu, o enfermeiro Tiago, que é coordenador da UTI geral, a enfermeira Flávia, que é coordenadora da UTI coronariana, e o Dr. Daniel, que é o médico da CIDOT, né, que também trabalha nas UTIs. Então nós formamos uma equipe e nós temos aí o pessoal que nos ajuda, né? Temos a psicologia, temos o apoio de todo o hospital, que quando tem uma doação de órgãos, quando uma família fala assim, existe uma mobilização de muitas pessoas. Tanto que para a gente trazer o pessoal, né, que vem da Força Aérea Brasileira, a equipe do coração, para chegar até na Santa Casa, precisa de muitas pessoas, né? Temos a diretoria da Santa Casa, que se mobiliza muito, né? O pessoal da comunicação também se mobiliza muito. O centro cirúrgico é uma mobilização de muita gente, isso aqui a nível de São Carlos. Não é só uma ligação, né? Não é só. Muita gente. Quando a família fala assim, a gente já começa a mandar dados para a nossa central, né? Porque a gente só pode fazer algo depois que a família falou que sim, que vai doar. Antes a gente não pode fazer nada. Então a família falou que sim, a gente começa a coletar exames e manda um monte de exames. Aí o pessoal de Ribeirão Preto se mobilizando, o pessoal de São Paulo, da cidade de São Paulo se mobilizando, que qual a equipe que vai, quem que vem, né? Para onde vai esses órgãos, qual receptor, porque em cerca de até 6 horas a gente já tem que estar fazendo a cirurgia de remoção. Então você tem aí só esse período, né? A família falou sim, você tem mais ou menos até umas 6 horas para poder resolver tudo. Caramba, resolver muito tudo. Tempo. É muita gente. Muita gente envolvida. É muita gente se mobilizando. Qual paciente que consegue chegar e liga para o paciente, consegue vir, não consegue, chama o próximo. É muita gente se mobilizando, muita gente. A gente se mobilizando aqui é uma equipe toda, o pessoal que trabalha nas UTIs, fazendo aí a manutenção do paciente, né, dos órgãos, para poder garantir que eles fiquem íntegros, para que o próximo paciente, que ele consiga receber um órgão íntegro, para que ele seja viável. Porque se a gente tem uma falha nesse processo, o órgão não chega, né? Então tem que ser tudo muito bem mobilizado, né? Quando essa equipe, por exemplo, do coração, ele retira o coração e ele vai até o aeroporto, tem uma mobilização de muita gente, né? Nós tivemos o apoio da prefeitura daqui de São Carlos, que ajudou muito, o SAMU também, a guarda municipal, porque a gente tem que, o pessoal eles têm que ir de batedor, né? Tem que ir com escolta. Então, eles saem da Santa Casa no carro do SAMU, na ambulância do SAMU, com escolta também da Guarda Municipal, porque tem que abrir caminho para chegar muito rápido até o aeroporto, para eles decolarem e ir para a cidade. Como eu disse, coração tem que ser tudo muito rápido, né? Então, começou a contar ali da hora que está tirando o órgão, já está contando. De 3 a 4 horas já para ser implantado. Então tem que ser muito rápido. Então a prefeitura, o SAMU, eles colaboraram muito para a equipe poder chegar até o aeroporto com uma certa agilidade e poder decolar e chegar até o paciente para poder ser transplantado. Caramba! Tem que ser muito rápido. E uma coisa também que eu gostaria de falar, né? Para um paciente, para ele ser doador, nesse caso foi uma doação de múltiplos órgãos, ele precisa passar pela morte encefálica. Ter um óbito, confirmar o óbito, né, através da morte encefálica, que quando confirmou, fechou o protocolo de morte encefálica, é óbito. Então, por exemplo, se o doador, né, a família doou e o corpo foi liberado após a cirurgia no outro dia, a hora do óbito é a hora em que fechou a morte encefálica. Até eu vou explicar para vocês como é. Para a gente confirmar uma morte encefálica, para saber se realmente é,
o paciente ele não tem nenhum tipo de atividade cerebral. Ele não tem nenhum tipo de estímulo, né? É feito alguns testes, alguns exames clínicos, que são feitos dentro da UTI por médicos diferentes, tá? Em diferentes momentos, que você testa aí os sinais mais primitivos da pessoa, que algum tipo de reflexo ela tem que dar, sabe? Alguma coisinha, nem que seja o músculo mexer, alguma coisinha ela tem que dar um sinal. Quando não tem esses sinais, aí a gente fez o primeiro e o segundo exame clínico. Então, não teve sinal, não teve nenhum tipo de manifestação, nem sinais vitais, não mudou, né? Então, a gente confirmou aí, fez os primeiros testes clínicos de morte encefálica. Aí a gente faz um outro exame de imagem, que a gente fala que é o exame complementar, que geralmente vem o médico de fora, vem de Ribeirão Preto, de Catanduva, né? Dependendo da região, ele vem e faz o exame, que pode ser um Doppler, pode ser um eletroencefalograma, pode ser uma arteriografia. Geralmente a gente faz o Doppler, que é tipo como se fosse um ultrassom, que você vê o fluxo sanguíneo nesse cérebro. E quando o paciente está em morte encefálica, não tem fluxo sanguíneo. E aí esse exame, fez os primeiros clínicos, fez esse exame, viu que realmente não tem fluxo sanguíneo, aí é morte encefálica, porque o cérebro não tem nenhum tipo de atividade mais. Aí sim a gente fechou a morte encefálica, né? E isso é muito transparente para a família, a gente deixa a família ficar, a gente explica, mostra como é, fala como são todas as fases, esclarece todas as dúvidas. Tem que chegar no zero absoluto. Isso, zero absoluto. Morte encefálica é óbito. Aí esse vai ser o horário do óbito. Fez o último exame, por exemplo, confirmou, tal dia, tal horário, é óbito. Aí sim que a família vai decidir, né? Se a gente vai ver se ele é um potencial doador, né? Se ele pode ser um doador, porque tem algumas restrições, né? Um paciente que tem câncer, por exemplo, ele não pode doar. Se ele teve um histórico de câncer, ele não pode ser doador. Tem questões de idade também, né? Dependendo da idade, alguns órgãos não estão tão íntegros, né? Jovens podem doar, por exemplo, até 15 dias, 20, 30 dias de nascimento, pode ser doador de órgãos também. E até aí, né, 70 e poucos anos, dependendo do órgão. Coração, até uns 50 anos, ainda consegue ser doador, né? Tem o pulmão e uma infinidade de órgãos aí e tecidos que conseguem ser doados. Depois que a gente confirmou o óbito do paciente, realmente é um óbito, né? Aí a família tem o direito, né? A gente fala com a família porque é um direito de ser doador, né? É um direito da família de querer doar. E a gente conversa com a família para saber se eles vão querer ser doadores, né? A família falando sim, né? A gente começa todo o trabalho aí de mobilização desse monte de gente, são horas até de madrugada no trabalho, resolvendo tudo Aquele dia que hora extra vai ter, Não. com certeza. Não tem hora para acabar, tem a hora do sim, mas a gente vai até resolver tudo. E a gente acompanha todo o processo, né? Então a família concordou, falou sim. Você está celebrando uma vidas de até 8 pessoas. Até 8 pessoas. Imagina quanta gente você consegue ajudar. É muita gente. E aí a gente já começa todo o processo, uma mobilização de muita gente. Por isso que é muito importante, né? Então, a gente, graças a Deus, tudo funciona muito bem. Porque nós temos pessoas muito boas, pessoas que querem ajudar mesmo junto com a gente, né? No hospital, que trabalha, que faz com que as coisas aconteçam, né? Desde o início, né? Da manutenção, desde quando a gente vê que a pessoa vai ser talvez vai evoluir a um óbito, né? Desde quando a família fala assim, aí a gente tem que fazer a manutenção, começar a passar os resultados de exames, aquele monte de gente se mobilizando para as equipes poderem vir, para a gente conseguir receber essas equipes também, porque vem todos de fora, né? Nesse caso, né, veio o INCOR, o pessoal do INCOR, veio o pessoal do fígado, lá de Sorocaba, que o fígado foi para a Unimed de Sorocaba. Veio o pessoal do HC de Ribeirão Preto para retirar os rins e as córneas também. Então é uma equipe de cada local, é uma mobilização de muita gente, né? Para a gente conseguir receber essas equipes também, tá fazendo a manutenção, porque a manutenção é o tempo todo, né? Tudo tem que ser muito certinho, muito alinhado para a gente conseguir fazer essa doação. Então é muito importante. Outras pessoas vão estar vivendo, né? Um recado que eu queria deixar, né, que é muito importante. Se você quer ser um doador de órgãos, manifeste para sua família. É só você falar que você quer ser um doador, é simples, né? E você pode estar ajudando muita gente. É só a gente falar em vida, que a gente quer doar e a nossa família atender nosso desejo. O último gesto de último vida gesto. é ajudar muitas vidas. Muitas vidas, muitas pessoas vão estar renascendo, vão ter essa oportunidade de recomeçar a vida.
né? Um jovem, independente da idade, o Faustão, por exemplo, quantas coisas, quantos planos ele tinha, né? Ele tem ainda, que ele conseguiu, né? Isso é muito importante, ele tem. Ele não tinha, ele tem esses planos, né? E isso é muito importante, né? Quantos planos ele tem, ele vai poder concretizar, né? Ele tá começando, ele teve uma nova oportunidade. E quantas pessoas têm oportunidade? Ó, nessa última doação que a gente teve, né? Essa família teve esse gesto nobre de falar assim, cerca de 6, 7 pessoas Olha só. vão renascer, vão ter oportunidade de recomeçar. Pessoas vão poder enxergar, ter uma vida melhor, um coração, né? Uma oportunidade de viver, rins, vai sair, vai deixar de fazer hemodiálise, né? E sem contar que tem muitas pessoas que ficam na fila aguardando a oportunidade para fazer uma hemodiálise, né? Então, vai girar uma cadeia inteira de coisas positivas. Né? Outra pessoa essa pessoa que não tinha expectativa, que talvez não conseguia fazer hemodiálise, a chance, a sobrevivência é muito baixa, né? Outro vai receber o transplante e vai gerar uma outra oportunidade. A pessoa vai ter a oportunidade de estar fazendo hemodiálise, outro de sair da hemodiálise. E sempre, né, quando mais doações a gente tiver, mais pessoas vão ter oportunidade de estar vivendo novamente. Né? E a fila para pessoas que precisam de órgãos é muito grande. E não né? para. Né? Não para, cada vez está aumentando. Principalmente rins, né? É muito grande. Então, imagina quantas pessoas, 2 pessoas vão estar sendo beneficiadas com rins. E isso é muito importante, né? É um gesto muito nobre. Qual que é o maior impedimento das famílias? Algum preconceito? Alguma parte religiosa? O que é assim, o que eles mais falam? Ah, eu não vou doar por causa disso. É a falta de conhecimento, a maior parte. Ah, eu não vou doar porque eu não quero que tire, eu não sei para onde vai, vocês vão tirar os órgãos do meu familiar. Eu não concordo, sabe? Eu acho que a pessoa vai reviver novamente, né? Sendo que a gente explica, fala que é o óbito, né? Ou, nesse caso, se é óbito, se a família não doar, a gente vai deixar os órgãos parar, porque ele está em óbito, né? Não pode conter porque ele já está em óbito. Então, a falta de conhecimento. Frente vai perder tudo. Não, aí ele não já está em óbito. Vai perder um coração que podia ser doado, Exatamente. Vai perder pulmões, vai perder rim, vai perder tudo que podia ser doado, claro, se fosse possível. Sim, mas a maioria da gente tem até bastante pessoas que podem ser doadores, né? Na verdade, como a gente fala, para você ser um doador é muito difícil, né? Por isso que é importante as pessoas se conscientizarem. Realmente é falta de informação mesmo, sabe? É falta de compreender como é o processo. O processo ele é muito transparente. A família, a gente explica tudo, tanto que a gente fica em contato com a família. A gente fala como vai ser. Se tem algum órgão que eles não querem que doe, é respeitado tudo isso. É a família que manda, é a família que decide. Se eles falarem eu não quero, a gente respeita, claro. Né? Para doação, tem um sigilo também? Sim, um sigilo. A gente não é divulgado, né, de forma nenhuma, né? O paciente mantém a integridade, tudo, e ninguém sabe. Por exemplo, o paciente que recebeu não sabe de quem é, não tem a mínima ideia nem de onde veio. Nós também, a família que doa, também não sabe para quem vai. A gente não tem a mínima ideia para quem vai receber, tanto familiar quanto nós mesmos, membros aqui da Cidote, a gente não sabe. É um segredo absoluto, tem uma privacidade, um respeito com o paciente, né? Porque é uma pessoa que está ajudando muita gente, né? Está realmente salvando muitas vidas. Então a gente tem um respeito muito grande e um sigilo muito grande, né? A gente não tem divulgação em momento nenhum. Quem sabe é só a equipe que está ali, né? Fazendo... Mas também não sabe de quem veio. Não sabe, de jeito nenhum. Não sabe. Não tem como passar Não, ninguém sabe. Recebemos o órgão tal. Só. O órgão tal e pronto. Agora eu fiquei curioso. Como é que o Faustão sabe de quem veio? Então. Será que aí tem uma questão que eu acho que já não é mais de regras? Qual foi a falha? Porque ele agradeceu o pai, agradeceu o irmão, agradeceu a esposa. Mas agradeceu a esposa do, vamos chutar o nome, do João. Não, acho que é Tiago.
Ele inclusive falou, eu vou sair daqui em breve, vou pessoalmente agradecer, tal, para lá, para lá. Será que ele pode ter Deu sido o nome, uma doação direta? deu o nome completo do doador. Essa parte do transplante eu não tenho muito contato. Não sei, talvez por ser uma figura, talvez a própria família do paciente quis ter um certo, ou ele quis ter um certo contato. Como é que a família do paciente soube para quem ia também? Doação direta, né? Não pode ter doação direta, não, é proibido por lei. É um banco, né? Alguma coisa errada teve lá. É um banco, né? Na verdade, É. a informação que eu tenho é um banco que a gente tem e ninguém não tem sabe acesso. para quem vai Não. e quem recebeu não sabe de quem veio. Não Mas sabe. ali houve alguma coisa estranha no ar. É isso que, por isso que está vendo aquele debate. Mas não nos interessa também. O que nos interessa é que você seja um doador. Todos precisamos aumentar o número de doadores, tá bom? E você precisa ser um doador. Precisamos sim que São Carlos seja um celeiro de doadores. Precisamos dar exemplo para o nosso estado, para o nosso Brasil, porque São Carlos sempre deu bons exemplos em tudo. Nós sempre demos bons exemplos pelas universidades, não é? Estivemos na NASA. Nossos estudantes sempre deram bons exemplos em tudo. São Carlense sempre deu bons exemplos em receber bem as pessoas. Temos aqui 2 pessoas hoje conosco, a Rô e o nosso amigo Claudinei, que não tivemos batendo um papo ainda, mas que também veio de fora e está conosco. São 2 são carlenses já hoje. Nós sabemos fazer tão bem isso, e por que não dar mais um exemplo, aumentando o número realmente de doadores? E não é só São Carlos, é toda a nossa região. Vamos à nossa região dar mais um bom exemplo? É simples, é o que a Rô falou. Olha o Rô, hein? Já viramos melhores amigos. Nos conhecemos há mais de 10 anos. Todo mundo que vem para nossa região, todo mundo que vem para São Carlos fala que São Carlos acolhe muito bem. Então vamos fazer isso no final também. Vamos entregar muito bem. Vamos dar oportunidade para outras pessoas terem uma continuidade de uma vida que realmente é muito importante. Independente da sua posição social, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, cor, credo, religião, independente disso, uma vida é muito importante sempre. Então converse com seus familiares, aceite, fale para todo mundo, deixe claro, eu quero ser um doador. Então vamos lá. Começa do básico, vamos doar sangue. Verdade. Vamos começar do básico. Sim, verdade. Acredito que os bancos de sangue estão precisando muito Com também. certeza, muito. Ser um doador de medula também, né? A gente pode através do banco de sangue, né? Vamos doar. Com certeza a gente precisa muito mesmo. É isso daí. Doe sangue, doe medula, não é? Está chegando o final do ano, doe também para as entidades assistenciais. A nossa acorde está precisando de doação também. Poder público não doa assim não, viu? Faça um levantamento, é teu direito, vá lá, vá ver lá quanto de dinheiro público está entrando aí para as entidades. Passe lá na acorde, peça para ver. Nossos amigos da Acorde foram muito generosos e gentis com a gente.
Deixaram a gente entrar, a gente foi conhecer lá, é incrível o trabalho que eles fazem, merecem todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Enfim, vamos conhecer essas instituições que precisam do nosso apoio. Primeiramente, vamos tratar de todo mundo da mesma maneira, né? Mas a gente pode fazer uma doação mais especial depois. Isso daí. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi maravilhoso conhecer vocês, o teu trabalho, nem sei o que falar. Parabéns a você e a toda a tua equipe. Tá bom, querida? Muito obrigado. E Felipe? Vamos agradecer ao pessoal que está aí assistindo a gente, seja pela TV Onix, seja pela Sul TV, pelas redes sociais, tanto do nosso programa quanto da TV Onix. Muito obrigado por mais uma vez estar junto com a gente. Agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles não conseguiríamos estar aqui. Barbearia do Tio Salim, a Faro Sublimação Personalizada, Aspro Alto Brasil Proteção Veicular, que a sede veio aqui para São Carlos também, mais uma vez falando que a nossa cidade é muito bem querida e acolhedora. A CISC de São Carlos e a Farmácia do Rosário. TV Onix, muito obrigado por essa parceria. Rosângela, obrigado por aceitar, assim, foi muito bom e muito necessário para mais pessoas conhecerem o projeto da Santa Casa e da sua equipe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter esse espaço para estar falando de um tema tão importante que a gente consegue ajudar tantas pessoas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Nosso programa está à sua disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Foi. No fio da navalha correm dois trens da central.